Dia 24 de junho, hoje, é também conhecido como Dia Nacional da Araucária, espécie principal da floresta umbrófila mista, típica do ecossistema da Mata Atlântica. Esta bela e frondosa árvore, popularmente chamada de pinheiro brasileiro, é uma planta nativa dos 3 estados do sul do Brasil, podendo ser encontrada também na região sudeste, em estados como São Paulo e Minas Gerais. No último episódio da série especial Espécies Nativas do Rio Grande do Sul, vamos conhecer um pouco mais sobre a Araucária angustifolia, suas características, sua importância econômica principalmente na culinária e os impactos ecológicos da espécie com o ecossistema. A Araucária angustifolia pertence à família das Araucariáceas, a classe Embryopsida, subclasse Pinnidae e ordem Pinnalis. É constituída por 3 gêneros viventes: Agates, com cerca de 13 espécies encontradas na Australásia, Araucária, com 18 espécies encontradas na Austrália e América do Sul, e Volêmia, com uma espécie encontrada na Austrália. Durante os períodos Jurássico e Cretáceo, as Araucariáceas se diversificaram pelo mundo todo. No entanto, ao final deste segundo período, grande parte foi extinta do hemisfério norte. A Araucária angustifolia é uma árvore encontrada na floresta umbrófila mista, formação florestal típica de regiões altas, muito frias e úmidas do sul do Brasil. A umbrófila mista está relacionada muito à vegetação mais próxima do solo, com plantas de sombra e com folhas largas, que possuem preferência por estes ambientes de grande umidade, e em conjunto com exemplares de angiospermas e gimnospermas, como as araucárias. As chuvas nessas florestas são bem distribuídas ao longo do ano, totalizando cerca de 1.500 milímetros. A araucária chega facilmente aos 50 metros de altura. O seu tronco pode chegar até 2,5 metros de diâmetro, com uma copa radial em um formato que lembra uma taça. E temos exemplares aqui no Rio Grande do Sul com mais de 500 anos de idade. Suas raízes são do tipo pivotante, que é aquela raiz que possui um eixo principal bem desenvolvido, de onde saem várias ramificações. Esse eixo principal penetra profundamente no solo em busca de água, já que as araucárias precisam de muita água para o desenvolvimento. As folhas são muito interessantes, do tipo aciculifoliadas, ou seja, possuem formas semelhantes a agulhas, e realmente elas espetam como agulhas. Uma adaptação para reduzir a perda de água para o ambiente, utilizando essas folhas reduzidas. E isso é necessário, pois diante de invernos rigorosos, a água no solo congela, dificultando a absorção pelas raízes. As araucárias possuem exemplares do sexo masculino e feminino. O exemplar masculino possui os amentos, que é o órgão sexual responsável por produzir e proteger os pólens, com o gameta masculino, que é levado pelo vento até os estróbilos nas fêmeas para fecundação, desenvolvendo a pinha. As pinhas são consideradas pseudofrutos, mas não são frutos. Angiospermas não produzem frutos verdadeiros. E você, sabe da importância econômica da araucária? Esta espécie possui grande importância econômica devido à qualidade de sua madeira e o comércio de suas sementes comestíveis, o delicioso pinhão. Além de ser uma espécie pioneira, sendo própria para reflorestamentos em campos abertos. E falando mais sobre a importância econômica do pinhão, sabia que, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de São Francisco de Paula, no Rio Grande do Sul, em 2019 ocorreu a 23ª Feira do Pinhão, no município, gerando emprego e renda para muitas famílias. O pinhão é um alimento culturalmente importante e uma fonte de renda para muitas famílias no Brasil. Segundo a Prefeitura do Paraná,
em 2016, por exemplo, a safra chegou a representar 30% do faturamento anual de todas as propriedades rurais, as pequenas propriedades. E quem gosta somos nós, consumidores, não é mesmo? Olá, tudo bem? Tudo bem. Você que está comprando pinhão, pode falar um pouco sobre o consumo? Claro, no inverno a família toda consome, né? Em questão que ajuda a nos aquecer também um pouco. E em questão do preço, o valor também é bom nessa época. Tá bom, obrigada. Além de nos aquecer nesses dias frios, segundo a Embrapa, o pinhão ele é rico em fibras, minerais como ferro, zinco, ômega 6, ômega 9 e entre outros. Além disso, o pinhão possui um alto valor calórico, uma fonte de energia para todos. A economia sustentável do pinhão nos permite conservar a nossa bela araucária, além de todo o ecossistema natural em que ela está inserida. E você, já ouviu falar sobre a importância ecológica da araucária? As matas com araucárias têm relação direta com a manutenção da biodiversidade local. A araucária é decisiva no processo de sucessão da floresta ombrófila mista. Sua dinâmica populacional possibilita colonizar áreas abertas ou campos, criando assim condições de umidade e fertilidade que facilitam o recrutamento de outras espécies arbóreas. A redução e a consequente fragmentação das matas não interferem somente na dinâmica das demais espécies vegetais, mas nas espécies animais, pois estas acabam ficando sem ter o alimento em abundância, já que o pinhão é o principal alimento no inverno para muitos mamíferos e aves que vivem nas florestas com araucárias. A dispersão das sementes pode ser barocórica, quando ocorre pela ação da gravidade, ou zoocórica, quando ocorre através dos animais. Os dispersores de sementes que transportam e estocam para consumo futuro podem atuar de formas distintas. Os animais que estocam as sementes são considerados melhores dispersores que aqueles animais que depositam uma única semente. Alguns estudos conduzidos em florestas neotropicais já demonstraram que, ao enterrar sementes em locais adequados, estes animais contribuem aumentando a proporção de germinação. Entre os principais dispersores da araucária estão as aves como a gralha azul, o papagaio de peito roxo e o papagaio charão, e entre os mamíferos estão principalmente os esquilos e as cotias. As gralhas apresentam um comportamento propício à dispersão das sementes de araucária, sobretudo quando essas sementes constituem um recurso abundante. Quando elas coletam as sementes diretamente nas pinhas, contribuem para a aceleração da queda dos pinhões. Além disso, ao voarem as longas distâncias, podem eventualmente perder a semente em voo, contribuindo dessa forma para a dispersão a longas distâncias. O pinhão é um importante recurso para o papagaio charão e para o papagaio de peito roxo. No inverno, muitas populações do charão, que se concentram na região norte e nordeste do Rio Grande do Sul, se alimentam quase que somente dos pinhões. As cotias e os esquilos têm por característica enterrar e estocar sementes, por isso são considerados importantes dispersores das araucárias. Isso porque algumas vezes estes pequenos animais carregam os pinhões para outros locais e se alimentam apenas parcialmente deles. Muitas vezes, o embrião dessas sementes não é danificado e elas ainda permanecem viáveis. A araucária pode ser considerada uma planta-chave, pois suas sementes são recursos abundantes, previsíveis e consumidos por uma grande proporção de vertebrados, frugívoros e granívoros. Além disso, durante os meses de produção de pinhões, no outono e inverno, há uma possível redução da quantidade de recursos disponíveis, já que ocorre uma redução no número de espécies de angiospermas produzindo frutos nesta época do ano. As plantas-chave são de extrema importância para os ambientes, pois com a extinção de alguma delas pode ocorrer o efeito dominó, ocasionando a extinção em cadeia de outras espécies que compõem a comunidade. Algumas populações de animais são mantidas na época de escassez de outros recursos somente com a presença de araucárias. Segundo a lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, a araucária angustifolia está classificada como criticamente ameaçada de extinção. E um dos principais motivos dessa posição está relacionado ao manejo inadequado das sementes e da intensa e predatória exploração madeireira. De
De acordo com o Atlas dos Remanescentes Florestais da Mata Atlântica, em 2019 o desmatamento do bioma em que ela está inserida cresceu 27,2%, totalizando uma perda de 14.500 hectares de floresta nativa, o que equivale a aproximadamente 15 mil campos de futebol. Além da ameaça pela ação humana direta, as mudanças climáticas do século XXI representam um risco para as araucárias. Segundo o estudo publicado na Global Change Biology, o ecossistema da floresta ombrófila mista depende de um clima com temperatura anual média de 12 a 20 graus Celsius e frequentes geadas, condições que seriam raras em um cenário de aquecimento global. Este mesmo estudo estima que, atualmente, a floresta de araucárias ocupe apenas 3% da sua área original e prevê o fim da espécie até 2070 se nenhuma estratégia de conservação for posta em prática. Como meio de frear o mau uso da espécie, algumas ações estão sendo adotadas, entre elas a Araucária Mais, iniciativa de parceria entre a Fundação Grupo Boticário e a Fundação CERT, e que promove a conservação do ecossistema por meio de um modelo de negócio junto aos proprietários de áreas naturais. No projeto, os donos de terra são estimulados a adotar práticas sustentáveis de manejo do solo e da vegetação, em especial da colheita de sementes de pinhão e das folhas de erva mate, que também é uma planta nativa da floresta ombrófila mista. Entre as práticas adotadas estão a não retirada da totalidade do pinhão, garantindo uma parte para a alimentação da fauna nativa, e a retirada gradual do gado de áreas sensíveis, já que estes podem pisotear e compactar o solo, dificultando a germinação de sementes nativas. Por meio da iniciativa, produtores locais são conectados ao mercado diferenciado, formado por empresas que adotam estratégias de inovação e sustentabilidade em seus produtos, demandando insumos de origem sustentável, com informação e rastreabilidade agregada. Integrados, eles recebem orientação técnica e capacitação, além de um plano de melhoria direcionado para cada propriedade. Proteger a araucária e tantas outras espécies ameaçadas de extinção é dever de todos, não é mesmo? E é com esta bela imagem que nos despedimos. Hoje ficamos por aqui. Uma ótima noite a todos e até amanhã.